nosso ilustre palestrante, Hélio Norma, nessa 14ª Convenção da Contabilidade em Goiás. Sinto-me honrada em o apresentar nessa trilha Contabilidade Tributária, que tem como tema da sua palestra Compliance Tributária, uma perspectiva dentro das organizações contábeis. Estou certa que muito iremos adquirir através dessa palestra. Tenho a honra de apresentar um pouco do valioso currículo do nosso palestrante. Hélio Norma é advogado, especialista em direito empresarial e econômico, especialista em gestão de negócios e advocacia tributária, extensão em docência do ensino à distância, certificado pelo CPA-A, cursos de aperfeiçoamento em compliance financeira e proteção de dados, professor em cursos de especialização e MBA nas áreas de direito tributário, compliance, contabilidade e gestão, auditoria e perícia em saúde. Sinto honrada em recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos. É uma grande honra estar aqui com vocês nesta 14ª Convenção de Contabilidade de Goiás, sob os auspícios, o patrocínio e incentivo do Conselho Regional de Contabilidade, em uma das suas grandes ações, que leva agora a você essas oportunidades de conhecimento através dessas trilhas de conhecimento. E aqui, senhores, nós abordaremos o tema Compliance Tributário dentro da linha da trilha Contabilidade Tributária. Quero agradecer o CRC, a todas as pessoas envolvidas nesse processo de trazer aqui esta bela convenção, em especial meus agradecimentos ao nosso coordenador da trilha, o professor Edgar Madruga, que, junto com outros professores e outros colegas, estão aqui, senhores, para trazer as melhores práticas, as inovações e a discussão sempre importante dos temas que, com certeza, levarão conhecimento e aperfeiçoamento técnico a todas as empresas e os profissionais contábeis e aqueles que estarão conosco neste grande evento que é esta 14ª Convenção. Eu quero me apresentar e, a partir daqui, tratar com vocês o que é o compliance tributário. Essa visão dentro das organizações contábeis como uma oportunidade, não só para as organizações, mas nos seus processos, especialmente como agregador de valor aos nossos trabalhos através de uma melhor compreensão dos processos organizacionais e o incentivo aos nossos clientes a produzirem informação fisco-contábil com qualidade dentro dos modelos de integridade e conformidade requeridos. Eu sou advogado de formação, especialista em direito empresarial e econômico, especialista em gestão de negócios e advocacia tributária. Sou certificado em compliance anticorrupção e curso de aperfeiçoamento também em compliance financeiro e proteção de dados. A minha experiência profissional nos últimos 40 anos dentro da área tributária, ficando nos últimos 20 anos a liderança de projetos fiscais contábeis eletrônicos na família SPED, né? Especialmente naqueles projetos onde não só a implementação do texto e da regra legal e da aplicação, mas também numa visão crítica de melhoria dos processos, com ênfase na prevenção dos riscos e na melhoria da qualidade desta informação. Eu sou professor nos cursos de especialização em MBA, nas áreas de direito tributário, compliance, contabilidade e gestão em saúde, e é uma grande honra estar aqui e poder participar desta convenção juntamente com todos vocês. O que farão de diferença, espero essas breves palavras e essa apresentação.
é que nós possamos, a partir daqui, e já com o conhecimento, já com certeza firmado por todos vocês sobre o que é a compliance, explorar um pouco desta temática reconhecidamente necessária e de suma importância para qualquer empresa, qualquer atividade empresarial, qualquer atividade de negócio, ou mesmo as instituições públicas, que é recordar sobre o cumprimento das regras, sobre a hegemonia da correção, da conformidade em relação a todos os atos e os fatos a que a gente tem. Estar em compliance é cumprir o combinado, é estar numa forma de conformidade em que os requisitos legais, sejam eles através das próprias leis ou através de requerimentos internos, instruções, normativos, regimentos, seja lá aquilo que ficar escrito ou convencionado, seja cumprido. Essa discussão necessariamente se faz importante no âmbito organizacional e empresarial, porque diante desses novos tempos, especialmente novos tempos advindos com o projeto do Sistema Público de Escrituração, onde a obrigação de entrega hoje é revestida de uma quantificação de dados e da qualificação destes dados de maneira tão especial, é necessário que haja, com certeza, um esforço gigantesco, não só da organização, com a preparação dos seus próprios sistemas, mas de uma mudança profunda na cultura da organização em relação ao que é o dado relevante, ao que é a informação substancial e qual a qualidade de conformidade a que esses dados e informações devem estar revestidos para atender esse normativo. Logicamente que esta quantidade de informação gigantesca, a esse numeroso dispositivos legais que já estão aí há muitos anos nos cercando, muitas vezes indecifráveis, muitas vezes sobrepostos. É com certeza uma das grandes dificuldades no atendimento da regra de fazer. Essa imensidão de legislação, esta sobreposição e especialmente agora esse novo modelo de como fazer e de como responder às perguntas a que a legislação nos impõe, faz com que nós precisássemos de agora tomarmos uma direção diferente, mudarmos uma cultura de organização e das suas práticas, de maneira a reconstruir esses modelos de trabalho. Obviamente que essa reconstrução pressupõe um novo patamar tecnológico, um novo entendimento de ferramental necessário, mas, sobretudo, na capacitação das pessoas, na elevação do grau de cumprimento destas obrigações, agora mais do que nunca alinhado e necessariamente conhecido previamente. É preciso saber o que a gente vai fazer e entender o que eu devo entregar, compreender as ações que serão necessárias, o ferramental apropriado a elas, mas ter em mente este modelo de integridade, de conformidade, que a legislação sempre existiu, sempre necessitou e que agora, mais do que nunca, é colocado em prova, porque, em grande parte, a grande maioria das vezes, as informações que nós hoje remetemos aos entes fiscais, eles já são previamente conhecidos. Em grande parte das entregas, o arcabouço de seus conteúdos já é identificado ou já foi recepcionado anteriormente pela unidade fiscal. Portanto, o grau de conformidade e de integridade das informações é um objeto de validação, de checagem e, mais do que isso, de confiabilidade naquela informação que o fisco recebe e que lá, em tese,
dá à empresa um grau de reputação de dizer suas informações estão corretas, elas são íntegras e nós estamos confortáveis em recebê-la. Esses modelos de validação e conformidade vêm ganhando espaço dentro do cenário brasileiro, e não só no cenário brasileiro, mas já vinha sendo motivo internacionalmente tratado de conformidade tributária. Já são elementos dentro da estrutura brasileira a adoção de práticas e de ferramentas como o TADAT, de programas de conformidade como aqueles já existentes em unidades federadas, a citar aqui exemplificadamente São Paulo, o estado do Ceará, o estado de Alagoas, o estado do Rio Grande do Sul, que está em promoção desses tipos, e tantos outros estados que, através de ferramentas próprias, através de práticas próprias, estão cada dia mais estimulando as organizações a adotarem ações positivas a favor da conformidade tributária, a melhoria dos seus processos. O que é esta nova oportunidade de compreender o processo tributário, dar a ele tratamento adequado e ainda, por cima, buscar antever e precaver sobre riscos tributários e, logicamente, das oportunidades legais que a própria legislação pode oferecer aos contribuintes, esta é uma missão de uma nova inteligência tributária que vem associada exatamente a esse processo de conformidade. É um ciclo onde eu sei o que faço, como faço, por que faço, quanto custa fazer correto e quais são os ônus de não fazê-lo de maneira correta. Este processo, ainda de ganho, traz para nós a oportunidade de, ao se descobrir ou a se descortinar a legislação e da sua aplicação correta, entender a oportunidade que talvez possa ainda não ter sido percebida. A legislação não é exclusivamente punitiva, ela também contém elementos e oportunidades tributárias de planejamento, de adoção de práticas lícitas, conforme a base legal, e que às vezes não são capturadas pela organização. O compliance tributário, nesse momento, é uma nova revisão para estas práticas, dando a ela esses dois condados. O primeiro, de integridade, legalidade, agora que nós possamos chamá-lo de conformidade tributária, e, ao mesmo tempo, ao revisarmos ou revisitarmos práticas e processos, a compreender as operações que fazemos, também buscar a eliminação e o tratamento preventivo dos riscos ou a minimização eventual de efeitos, como também contribuir neste modelo para a captura destas oportunidades legais, que aí sim, neste conjunto, visam especificamente a sustentabilidade e a perenidade das organizações, que é efetivamente o nosso desejo e o que almejamos. A partir daqui, a gente pretende discutir e apresentar com vocês conceitos básicos e, inicialmente, falarmos sobre esta oportunidade de rever esta legislação. Nós entendemos que essa legislação, como todos conhecem, extremamente complexa, extremamente difícil, altamente truncada em relação aos seus processos, né? Muitas vezes a gente se perde ante a quantidade da legislação ou mesmo a própria interpretação dessa situação. Esse estudo aqui, referenciado, que é a quantidade de normas editadas nos últimos 30 anos da Constituição, é um estudo feito já há algum tempo pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, que nos remete a uma reflexão, no mínimo estarrecedora, onde se tem aí elencado pelo menos 390 mil normas de conteúdo tributário, e nesse próprio estudo há uma menção de que nada mais, nada menos, de que pelo menos 4.000 normas de conteúdo tributário devem, ou pelo menos são aplicadas ou de aplicação no nosso dia a dia da maioria das organizações. Não só
volumetria exacerbada, mas o conteúdo desta legislação é um dos grandes dificultadores. E agora, mais imposto dentro do sistema SPED, uma aplicação normativa recheada de signos, de letras, de informações deduzidas a partir do entendimento da operação e a resposta em meio ou modelo técnico dentro das condições da informatização que o processo passou a ter. Lá no passado, falamos de escrituração fiscal manuscrita, datilografada, em livros e registros fiscais, de emissão de nota, apuração dos seus impostos e, obviamente, então, também da mesma forma, os processos contábeis, de forma mecanográfica, de forma escritural, deixou de ser agora um grande dificultador, porque agora a gente tem a base da informática. Mas não devemos imaginar que esta mudança para melhor, né, em vez de escriturarmos e emitirmos documentos manuscritos, datilografados, agora os temos de maneira digital, que isso diminuiu ou isso minimizou as obrigações. No meu entendimento, manteve-se e mantém até pela própria legislação os conteúdos, né? A apuração do ICMS a partir de documentos fiscais se dá através de registros fiscais, que continuavam lá no passado manuscritos, datilografados, escriturais, e agora continuam da mesma forma, com o mesmo conteúdo, com o mesmo grau de fidelidade e de integridade, através dos nossos registros de nota fiscal eletrônica e de apuração através da escrituração fiscal digital. A ideia da transformação digital não afastou, ou pelo contrário, acrescentou uma obrigação a mais quanto à acuracidade, quanto à perfeição, quanto à integridade e fidedignidade desta informação. Primeiro, porque ela é altamente checada. Segundo, que em grande parte já é precedente do conhecimento do fisco na grande maioria dos processos. E, em terceiro lugar, que exige mais do que nunca um grau de capacitação da transformação da realidade, da operação exercida, do negócio feito e da tradução dos seus impactos físico-contábeis agora em uma linguagem diferente, em arquivo digital, em resposta através de signos, caracteres numéricos, conjuntos, referências, cujo conteúdo técnico deve ser expresso, mantendo, obviamente, a integridade e a legalidade a que se refere este conteúdo. Este é um grande desafio. A interpretação da legislação, o volume da legislação, os riscos da interpretação equivocada ou de eventuais equívocos na transformação da informação em conteúdo técnico. Mas não é só os riscos. Também dentro desse cipoal, como se diz no linguajar jurídico, desse cipoal de leis, há oportunidades lícitas e legais já previamente determinadas na legislação, que poderiam e que podem ser apropriadas pela organização através da compreensão das suas atividades, dos seus processos e deste novo mando, ou desse mando legal, onde haja, por exemplo, a oportunidade de um benefício fiscal. Então, a oportunidade da legislação nesse sentido traz também uma necessidade de conhecimento operacional, de conhecimento da organização e, mais do que isso, da compreensão correta da legislação. Esse é um tópico fundamental dentro da estrutura do complexo tributário. O conhecimento da legislação, o respeito às normas e, especialmente, a aplicação destas normas na realidade operacional das organizações e dos seus processos de negócio.
Isso que a gente chama atenção. A legislação é imensa, é complexa, é recheada de riscos e de oportunidades. Cabe a nós, como organização, como profissionais técnicos, compreender esta legislação e traduzir em oportunidades e em dimensionamento dos riscos e em adequação dos processos para cumprir as regras. Isto é compliance tributário. Mas como nós estamos dizendo em cumprir as regras através de entrega de informações, eu quero trazer aqui e associar a esse processo que já viemos comentando, o quanto é necessário compreender o como fazer. Não basta conhecer a legislação, não basta só ter um ferramental apropriado, não basta conhecer a legislação e usar este processo se você não tem confiabilidade do grau de clareza e assertividade e de fidedignidade com que as informações que você vai usar são corretas. Se os insumos da sua produção são de boa qualidade, se o seu fornecedor que lhe entrega ou lhe manda as informações que você vai usar para preparar a sua entrega, a sua escrituração, o seu registro, compreende que ele tem que te preparar informação correta, fidedigna, atual, tempestiva. Eu estou dizendo sobre um processo, e aqui estimulando vocês a pensarem, de uma forma de que nossos processos físico-contábeis, semelhantemente a qualquer outro tipo de, entre aspas, produção, requer um conjunto de somatórios, de ações entrelaçadas em que se desenvolve através de outras áreas, de outros parceiros, e que vão ser transformadas numa entrega onde o cliente, aqui citado, aqui referenciando a unidade fiscalizadora, a autoridade fiscal, recebe o seu produto com um grau de avaliação extremamente técnico, com requisitos que ele impôs para que o seu produto seja feito, e a esses requisitos ele submete a uma avaliação criteriosa, ele submete a um conceito de verificação e que pode resultar em uma aceitação correta ou um eventual risco de uma infração fiscal. A noção que eu quero traduzir aos colegas é de pensarmos que nós somos atividades extremamente importantes que lidamos com esse dia a dia de transformar insumo em produto. Que transformamos e que damos com as nossas habilidades pessoais e com a nossa formação técnica a conformação para, dentro do atendimento da lei, apresentar a todas as partes interessadas, clientes, fornecedores, diretores, ao próprio entidade fiscalizadora, informações fidedignas, corretas, precisas, que demonstrem como a organização está. Através das declarações fiscais, através dos demonstrativos e apurações e relatórios contábeis, nós somos os grandes artífices da construção desse processo de transformação de insumos em produtos que serão recebidos e bem recebidos por todos aqueles que irão recebê-los e darão conforme. A nossa atividade requer o entendimento da origem da informação, da qualificação desta informação, da transformação e do entendimento técnico de como essas informações repercutem, tanto fiscal quanto patrimonialmente, e os seus efeitos. Portanto, nós estamos falando aqui de processo.
de gestão por processo, de compreensão deste mecanismo de formação do nosso processo, do nosso produto físico-contábil, ou do nosso serviço físico-contábil. Eu trago aqui apenas como uma figura de lembrança e faço isso como um meio de levar você a trazer essa similaridade em produzir um bolo, produzir um avião, ou emitir uma nota, ou gerar o balanço patrimonial, como essas atividades estão ou não diferentes, ou se são efetivamente o mesmo processo. E quando você imagina e passa a pensar sobre isso e verificar quais são os meios de produção de cada uma dessas coisas, você vai entender que este processo não tem diferença. Porque eles pressupõem, obviamente, a existência de insumos, de matérias-primas, que no caso das informações físico-contábeis, das nossos balanços patrimonial, estão resultantes nos lançamentos, estão resultantes nos cadastros, estão resultantes na documentação fiscal. E lembrar que esses produtos aí, processos aí, são resultantes de ações de outras equipes, de outras pessoas, de outros processos, e, portanto, eu posso entender e reconhecer como eles são os meus fornecedores, entre aspas. E que a qualificação desta informação e o bom trato e o bom trânsito com esse fornecedor, seja ele interno, seja ele externo, porque o seu cliente do seu escritório contábil, ele é seu cliente como receptor dos seus produtos, dos seus processos, dos seus serviços. Mas ele é, ao mesmo tempo, às vezes, o fornecedor básico desta matéria-prima, que são seus próprios lançamentos, que são seus registros, que são suas operações, que são seus documentos, que são seus próprios cadastros. E que ele precisa de lhe entregar a tempo certo, na forma certa, no lugar certo, aquilo que você precisa a atender outro cliente, por exemplo, ao ente fiscal, que receberá a informação do seu cliente através da transformação e da aplicação técnica da sua habilidade, do seu conhecimento. Mas não é só a matéria-prima, não é só esse fornecedor, eu preciso também de pensar na forma de fazer. Eu preciso pensar nos equipamentos e, muito especialmente, nas pessoas. Elemento fundamental no compliance é qualificação de pessoas. E as pessoas envolvidas no processo, que conhecem esta operação, que sabem manusear o ferramental, que têm entendimento do que deve ser preparado, que estará sendo entregue, precisa, mais do que nunca, estar envolvidas, capacitadas, treinadas e partícipe desse processo de construção. Uma visão e atuação sobre os negócios e a empresa. Compreender as operações, compreender os processos, entender a construção da base da informação que você vai trabalhar. A do seu cliente, a do seu próprio escritório, muitas das vezes. Entender os elementos que estarão disponíveis e que serão objetos desta transformação. Essa é uma das grandes mudanças na compreensão do que é o compliance tributário e dessa postura e mudança da cultura organizacional. O segundo e grande modelo que a gente preconiza aqui é que precisa de disseminar a responsabilidade organizacional na produção da informação. E é muito comum, e é bastante comum, ouvir-se dizer que quem é responsável pela entrega da informação fiscal-contábil e atribuir-se a isso à equipe fiscal e contábil. Essa é uma verdade, essa é a delegação técnica.
O processo físico-contábil tem e deve, e por normativo legal, ser atendido, e por ordenação jurídica precisa de estar atento, ela é de responsabilidade técnica de profissional contábil devidamente habilitado. Somos nós os faróis, nós somos nós os timoneiros que irão conduzir este barco, ou o barco da informação físico-contábil, a um porto seguro, sem atropelo, sem bater em iceberg. Mas nós precisamos de sempre lembrar que a informação produzida, o nascedouro, está talvez além da área fiscal e contábil. Está lá no processo de compra, está lá no processo de venda, está lá no processo de recursos humanos, está lá no processo de produção, está lá no processo logístico, em que outras pessoas, equipes, e mesmo externamente ou internamente, são aqueles que nos darão as condições tempestivas e completas de um conjunto de elementos que nós, com as técnicas, habilidades e o conhecimento, iremos produzir e dar a feição técnica correta e a conformidade esperada. Por isso me atrevo a trazer aqui para você esta expressão. A produção da informação físico-contábil diga sempre, eu não, nós. Quem é responsável por isso? Nós, a empresa, nós, a organização, nós, todos os partícipes dos processos de geração da base. É preciso compreender isso. Este é um elemento fundamental. Conheça a sua empresa, conheça os seus processos, conheça o seu cliente, dê a ele orientação técnica para que ele possa, junto com você, fomentar estruturas e bases que serão transmitidas sob a ótica da técnica e da responsabilidade de um profissional habilitado da área contábil. Timoneiros, faróis da boa gestão e do cumprimento da conformidade tributária e contábil. Mas o que é compliance? Aqui trago de maneira bem simplista e usando apenas algumas referências, um conceito teórico e bem disseminado do que é compliance. Originalmente significa cumprir, estabelecer, satisfazer o que é imposto, como origem do verbo em inglês to comply. Nas palavras da professora Vanessa e do professor Marcelo de Aguiar, o compliance significa cumprir e estar em conformidade e fazer cumprir leis, diretrizes, regulamentos internos e externos, buscando eliminar e mitigar riscos atrelados à reputação, ao risco legal e ao risco regulatório. Mas eu quero ressaltar aqui que compliance é cumprir as regras, cumprir os procedimentos, cumprir a legislação, cumprir os prazos, cumprir a forma, cumprir o meio, cumprir aquilo visando um resultado que é estar em conformidade. E estar em conformidade deixa de ser simplesmente uma vontade para ser uma obrigação, para ser alvo de grandes questionamentos que pode levar valor ou criar valor, que pode destruir uma reputação ou construir uma reputação. O termo conformidade pode ser traduzido em estar em conforme, estar de acordo, mas lá no final da história, eu quero é que as pessoas que recebam os nossos produtos físico-contábeis, que têm uma imagem sobre a organização e seus processos, digam assim, eu confio, é fidedigno, responde à realidade e demonstra a capacitação da empresa em se posicionar a favor daquilo que é o correto. Uma segunda designação conceitual, o professor Wagner Giovannini
aqui citado, traz da mesma forma como o cumprimento rigoroso de legislação dentro ou fora da empresa. Está ligado à conformidade de leis, regulamentos, etc., mas vai além deste simples atendimento. É isso que falávamos agora. Ele busca a consonância de princípios de ética, dos princípios de moralidade, dos princípios de honestidade, dos princípios de transparência, não só na condução dos negócios, mas também em todas as atividades das empresas, dentro e fora das empresas. Mas esse processo de transparência da informação, de cumprimento das regras, ressalta o quanto importante é que a cultura da organização, desde o topo da pirâmide à base da pirâmide, colabore e faça aqui uma migração a favor dos esforços de demonstrar a boa reputação através da conformidade dos seus processos. É isso que nós precisamos de passar a compreender como um evento que modifica a organização, que impõe à organização um patamar diferenciado a partir de processos de mudanças de postura, não só técnica ou tecnológica, mas também de atitude em relação às pessoas, à sua formação, a regra de como tratar isto e, especialmente, com o apoio incondicional de toda a estrutura, do alto à base. Obviamente que aqui, quando falarmos desse processo, e aqui dizendo, o processo de implementação de um programa de compliance, como um processo de negócio, como uma nova metodologia a ser feita, é composto de diversos componentes e precisa de estar interagindo em todos esses processos. Não é só o compliance tributário, porque agora a área tributária está sob uma nova ótica. Não, é uma extensão de obrigação e de necessidade para que todas as áreas compreendam as necessidades do processo tributário e do contábil e se esmerem e se esforcem em fazer o melhor ao atendimento da legalidade e contribuindo neste processo. É um sistema que depende de uma estrutura múltipla. Como aqui relatado, pessoas, processos, sistemas eletrônicos, documentos, ações, ideias, mobilização. E o processo de produção ou de implementação de um programa de compliance está aí bem distribuído, e se nós falarmos de processo de compliance, estamos falando de processo de compliance para qualquer coisa, processo contábil, processo trabalhista, processo tributário, compliance ambiental, todas as áreas onde cumprir as regras e a conformidade e demonstrar essa conformidade através de ações positivas que levem e que gerem valor à organização, que agreguem valor, que façam aumentar a sua reputação, é um processo de compliance. Portanto, falar em compliance tributário, é que estamos aqui tratando disso, mas estenda isso para a sua organização. Crie, quem sabe, um sistema de conformidade para todos os seus processos. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso objetivo ao fazermos essa divulgação e essa menção da aplicação do compliance. Eu trago aqui para vocês uma ideia, e aqui estruturada, de implementação de um programa de compliance. E aí as regras e as normas que vêm e que nos traduzem aqui são os 9 passos ou os 9 pilares de construção desse programa, onde cada um desses pilares representa uma etapa da construção. Fundamentalmente, e me permitam voltar aqui a esse processo. Fundamentalmente, os processos relacionados a suporte da alta administração, gerenciamento e identificação dos riscos, construção dos procedimentos, aplicação e verificação do andamento desses processos em controle interno, treinamento e comunicação,
um canal de denúncia, um mecanismo de identificação contra ele, e especialmente a diligência e o cuidado com terceiros, são formadores desse modelo de compliance tributário, que agora instituído, que agora construído, nos conduzirá, quem sabe, àquele grau de conformidade que pode vir através de certificações, que pode vir através de reconhecimento público, através desses programas de conformidade que as entidades fiscais, aí ao âmbito brasileiro, estadual, têm começado a difundir e aplicar, que vai nos dar aqui mecanismos de avaliação do grau de cumprimento das obrigações e dos processos contábeis e tributários dos nossos fornecedores, se eles estão seguindo as regras, se eles não têm um efeito contaminante em estar fora das normas e isso nos afetar. O programa de compliance, ele é mais do que nunca necessário, porque ele traz um novo condão de estratégia para a organização, de busca de caminhos e de resultados. Ele se torna para nós um grande modelo de eficiência tributária ao partir do momento em que os procedimentos e o alinhamento desses procedimentos a uma visão antecipada de identificação dos riscos, de conhecimento da operação, de mapeamento dos processos, em conduzir uma forma de fazer mais com menos, de maneira a reduzir custo, a reduzir retrabalho, a transformar as nossas equipes em equipes multidisciplinares, autodirigidas, que sabem o que faz, quando faz, como se faz, por que se faz, com o compromisso de entregar um resultado efetivo. O compliance tributário se reveste destas características. E esses 9 pilares que aqui falamos têm esta estruturação de verificação e de avaliação das aplicações e das boas práticas que ele nos conduz a introduzir. Mecanismos de verificação, canais de denúncia são outros instrumentos e partes integrantes onde eventuais desvios na aplicação ou nas normas possam ser avaliados de maneira isenta, com toda a regra de respeito às liberdades e aos direitos individuais, para que possam ser corrigidos de maneira em que toda a organização conheça e pratique as boas ações ao favor da conformidade. Mas 2 partes do pilar fundamental: suporte da alta administração, apoio inequívoco da organização em dizer: nós iremos para um novo patamar de conformidade. Através de ações da própria alta administração, participação efetiva, mobilização e o fundamento, treinamento e capacitação e comunicação maciça. Treinar, 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 capacitar, capacitar, capacitar. É isso que dará robustez a um programa de compliance. É isso que tornará cada dia mais o nosso processo conforme, cumprindo as regras, evitando os riscos, buscando as oportunidades, agregando valor, gerando sustentabilidade. É esse processo de compliance tributário que nós gostaríamos que você passasse a pensar sob a ótica da nossa instituição, da nossa organização contábil, como um processo agregador, como uma perspectiva de implementação de novos negócios. Quem sabe passarmos a pensar o compliance tributário como uma necessidade de reformulação dos nossos processos internos.
Isso é um ganho fundamental. Mas também pensar de como esta necessidade precisa de alcançar os nossos clientes, os processos dos nossos clientes, de maneira a que eles, estando já implementados ou no processo de transformação cultural para que gerem informações com conformidade, isso, através das nossas ações, possa também colaborar no nosso processo interno com a redução do custo, com a melhoria da informação, em produzir e retornar a este cliente mais e melhores informações que possam agregar valor e que, ao entregá-las à entidade fiscal, também possamos dar à entidade fiscal a visibilidade de conformidade desse cliente através das nossas ações e práticas técnicas. Qual é a oportunidade? É de também aqui pensarmos como uma oportunidade de passarmos a ter ações necessariamente internas e externas. Estas oportunidades, tanto para clientes quanto para as organizações, de melhoria dos seus processos, de desenvolvimento de padrões de trabalho, de redução de custo, todas estas necessidades em que nós, como organizações contábeis, precisamos internamente, também possamos levar isso aos nossos clientes como um fomento de negócio, como oportunidade de, quem sabe, passarmos a trabalhar nestes processos de implementação do complexo tributário, de implementação de um processo de gestão por processo, de melhoria desta qualificação. Isso é um lado de oportunidade. Oportunidade para nossas organizações, oportunidade para os nossos clientes em vivenciar uma nova regra, uma nova mudança de visibilidade e de processos e impactos que essa nova visibilidade traz para a empresa. Possibilidade de acrescer portfólio de serviço, de desenvolver nessa implementação ações adicionais, né? Como, por exemplo, quem sabe, gerenciamento de serviços de suporte, né? Um dos nossos grandes problemas dentro da área tributária e dentro da área contábil resume-se na formação, na qualificação e na manutenção de cadastros, né? E a gente sabe que as entregas eletrônicas pressupõem a movimentação e a demonstração de todos os cadastros. E este é um ponto crucial. Quanto de qualidade tem esse cadastro, o quanto de necessidade esse cadastro precisa ter de qualificação e qual a oportunidade de dar aqui uma oportunização de novos negócios, novas frentes de atuação sob a ótica de cadastro, parametrização, sob a ótica de implementação do programa de compliance tributário, aqui compreendido uma necessidade de adequação da mudança cultural, de atendimento legal e, mais do que nunca, de demonstrar a conformidade e aumentar com isso o valor da sua organização e da organização do cliente. Quero aqui trazer dois pequenos trechos de um artigo que nós publicamos agora em maio, que fala exatamente sobre a questão do compliance tributário. Por que pensar e por que falar em compliance tributário e por que implementar o compliance tributário? Não é mais apenas uma vontade, um motismo, né? É quase que uma exigência. E eu posso quase que afirmar, é uma exigência. Se não uma exigência legal, ela é uma exigência do próprio mercado, né? Que quanto mais demonstrar a conformidade, maior será a recepção daqueles que recebem a informação e garantir que esta conformidade seja, nos seus processos, demonstra para terceiros o quanto a sua empresa cuida e zela pela sua perenidade.
O processo de capacitação das pessoas, o processo de reconhecimento dos processos de negócio, o controle sobre os riscos, faz com que esta somatória reflita em reconhecimento e em credibilidade, tanto interna quanto externa. A motivação organizacional a favor do compliance é um dos grandes elementos que nos incentivam a pensar e a falar do compliance tributário. E a sua implementação é uma quase exigência. Se não legal ou quase legal, é imperiosa. Especialmente quando as nossas informações, agora submetidas a esse crivo especificamente técnico e altamente complexo das escriturações e registros eletrônicos, passam agora por uma necessidade de compreensão do quanto isso repercute. Informações fidedignas, informações tempestivas, informações corretas elevam o grau de confiabilidade de todos aqueles que recebem e que reconhecem esta informação. Ao passo que, em senso contrário, informações desatualizadas, não integrais, são onerosas sob o ponto de vista não só do retrabalho, da perda de tempo, não agregam valor, ainda estão sujeitos, dentro dos crivos de cruzamento, à verificação de eventuais infrações cada dia mais onerosas. Portanto, se a gente fala em compliance tributário, a gente fala na sustentabilidade da organização através desse processo de gestão, de cuidado, de zelo a favor da conformidade. Isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui. Aqui estão os nossos contatos. Eu quero agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás por esta oportunidade de estar aqui, de falar com vocês tão brevemente sobre esse processo, de trazer para você algum conceito, mas mais do que isso, a instigá-los a refletir sobre a importância do compliance tributário e a pertinência desse processo a favor das organizações e um estímulo às nossas organizações contábeis a adotarem internamente, a disseminarem esses conceitos e até a nos ajudarem, a partir da implementação desse processo, a criar um ambiente negocial de conformidade, de sustentabilidade e que possa agregar valor a todas as organizações e também, em especial, às organizações contábeis. Está aqui meus contatos, é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui e compartilhar com vocês estas informações. Meu muito obrigado, mais uma vez, aos nossos coordenadores de trilha. Foi uma grande honra aqui compartilhar com vocês e sempre à disposição aqui através dos nossos contatos. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos.